Então, eu sou Maísa, sou professora, sou natural daqui de Jucurutu, já tenho 54 anos. Quando eu nasci aqui em Jucurutu, Jucurutu era uma cidade ainda muito pequena, bem pouco desenvolvida, bem menor do que a Jucurutu que vocês estão acostumados a viver. Então, naquela época, as dificuldades eram muitas e o meu pai, que se chamava Nego Velho, né, era motorista e prestava serviços aos carros da prefeitura. Então, naquela época, eu lembro que a prefeitura tinha um carro chamado Rural, que é um carro bem antigo, e uma caçamba. Fora a ambulância, que prestava serviço ao hospital, que nessa época era lá no centro da cidade, não era aqui onde vocês conhecem. Então, nós morávamos ali depois da ponte, que vai para a cidade, para o centro, e na primeira rua depois da ponte. E a ponte também não existia. Era uma barragem com uma passagem molhada, que quando o riacho estava cheio, nós ficávamos impossibilitados de passar para cá e nem o pessoal daqui, do lado de cá, passar para lá. A não ser que a gente passasse de canoa, porque não tinha a ponte. Então era muito difícil para a gente estudar, porque também só haviam duas escolas, que era a Escola Estadual Antônio Batista, que naquela época era chamada de Grupo Escolar, e a Escola Estadual Neumann Queiroz. A primeira escola que eu estudei foi numa escola chamada Escola São Vicente de Paula. Essa escola, ela funcionava onde hoje é o externato, o centro pastoral, que antes era o externato. Ela era chamada de Escola dos Pobres porque, naquela época, mesmo existindo o Grupo Escolar Antônio Batista, mas não existia muitas salas de aula e não comportava todo mundo. E as pessoas que tinham menos condições estudavam na Escola dos Pobres, que além de ser uma escola para ensinar a ler e escrever, era também uma escola vinculada à diocese, à igreja, e ela prestava um serviço de assistência social. Quando eu concluí, né, os anos finais, que naquela época era ginásio, aí a minha mãe faleceu. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E assim, foi toda uma mudança na minha vida. Então, a minha história de estudo sempre foi muito marcada por adversidades. Primeiro porque a gente não tinha condições de ter nenhum material. A farda, eu lembro a primeira vez que eu vesti uma farda para desfilar no 7 de setembro, foi uma alegria muito grande, porque a gente não tinha condições de ter uma farda. Além de tudo isso, o meu pai era alcoólatra, ele bebia todos os dias. Tinha dias que ele bebia 3 porres por dia. Era alcoólatra, daqueles que se embriagavam e que caíam na rua e que a gente, nós pequenos, né, depois que a gente ficou sem a mãe, era quem o levava para casa. Mas era uma pessoa muito... Tanto meu pai quanto a minha mãe sabiam ler e sabiam escrever e nunca deixaram que a gente ficasse sem estudar. Apesar dele ter o vício do alcoolismo, né, ele trabalhava e ele sempre queria que nós frequentássemos a escola. Então a gente não podia ficar sem estudar. Nós que éramos da classe pobre em todos os sentidos da palavra, nós trabalhávamos nas casas das pessoas que tinham mais condições. Para quê? Para ganhar roupa, para ganhar comida e para ganhar produtos de higiene. Bem, então esse era o contexto da minha vida de estudante, né? Depois que a minha mãe faleceu, quando eu tinha 13 anos,
eu fui trabalhar, né, como eu disse, de doméstica nas casas, para conseguir me manter, para conseguir continuar estudando e, de vez em quando dava, ajudar ao meu pai nas despesas com os outros irmãos, que eram 5. Então, me apaixonei pelo magistério, cursei 3 anos de magistério, né? E concluí com 17 anos. A primeira coisa que eu consegui, não desistindo, foi passar no concurso com 18 anos. Então, com 17 eu terminei o curso de magistério. Chorei muito porque eu queria ser professora e não podia, por causa da idade. Mas aos 18 anos eu consegui passar no concurso da rede estadual e me tornei professora. Eu consegui fazer o curso de letras, né, me formar em letras, com habilitação em português e inglês, língua portuguesa e língua inglesa. Consegui fazer 3 cursos de especialização, passar no concurso da rede estadual, da rede municipal de Jucurutu. Então eu já trabalhava na rede estadual e também passei no concurso da rede municipal. Então a gente deve fechar os olhos e deve botar, ter sempre em mente que a gente é capaz de ser o que a gente quiser. Basta que a gente lute e que a gente acredite que vai conseguir. Agora, para isso, é preciso ser perseverante, porque ser pobre, ser negro, ser mulher, ser professor, lutar pelos direitos que a gente tem, não é uma coisa fácil. Mas se a gente tiver perseverança, a gente consegue.